Corrosão. A corrosão ela é definida como a deterioração de um material em que ele geralmente é metálico, que resulta de uma reação com o meio em que este se encontra. A corrosão ela pode ser química ou eletrolítica. A corrosão também é a transformação que o metal sofre por meio de processos eletroquímicos em reações de oxidação. A corrosão provoca danos em estruturas de edifícios, pontes, navios, carros, turbinas, bombas e entre outros produzidos por metais. Reações químicas. Quando o metal está em contato com um eletrólito, solução condutora ou condutor iônico, que envolve áreas anódicas e catódicas ao mesmo tempo, formando uma pilha de corrosão. Exemplo: a formação do ferrugem é um exemplo de corrosão eletroquímica. O ferro se oxida facilmente quando exposto ao ar úmido ou água. Corrosão eletrólita é um processo eletroquímico que ocorre com a aplicação externa de uma corrente elétrica. Esse processo não é espontâneo quando não há isolamento ou aterramento, ou estes estão com alguma deficiência, formam-se em correntes de fuga. É quando elas escapam para o solo, formam-se em pequenos furos nas instalações. Meios de corrosão. A corrosão é causada principalmente devido ao contato com água e umidade, porém outros fatores podem influenciar. Por exemplo, a umidade relativa, temperatura, intensidade e direção dos ventos, variações de temperatura e umidade e as chuvas. Aspectos: corrosão eletroquímica contém obrigatoriamente 4 elementos. Anodo: região em que ocorrem as reações de oxidação, consequentemente, é a superfície na qual ocorre a corrosão. Cátodo: região em que ocorrem as reações de redução à superfície, torna-se protegida e não a corrosão. Eletrolitos: solução condutora que envolve o cátodo e o anodo. Ligação elétrica entre cátodo e anodo. Proteção contra a corrosão. No cotidiano é muito comum o uso dos arcão para revestir peças metálicas, como portões grandes, janelas e entre outros. O arcão é uma tinta constituída de uma suspensão oleosa de tetroxído de chumbo, que adere bem ao metal porque é um óxido insolúvel. Sua função é simplesmente impedir o contato do ferro com o oxigênio do ar. Se essa película protetora for riscada ou sofrer desgaste com o tempo, o ferro irá se oxidar. Por isso a necessidade de manutenção constante. Existem vários métodos de controle para a corrosão e cada método tem uma aplicação e para definirmos ou melhor devemos analisar o tipo de corrosão e enquadrar o método mais eficiente. Os métodos estão divididos em 3 grupos: proteção catódica, proteção anódica e revestimento. Proteção catódica: esse processo torna o metal protegido, mais catódica em relação aos outros materiais que estão no meio, por um sistema de pilhas. Esse sistema pode ser por proteção catódica forçada ou por anodo de sacrifício. Proteção anódina. Esse tipo de proteção não anula a corrosão, mas reduz a velocidade. Ela ocorre da seguinte maneira: gera-se uma corrente anódica na superfície do material a ser protegido. Desta forma, o material tende à passivação em relação ao meio. A perda de elétrons no material se torna muito baixa. Revestimento: esse tipo de proteção implica na insolução do metal. Como meio gráfico, são vários tipos de produtos ou substâncias atualizados na superfície metálica. Existem 3 classes de revestimentos: os revestimentos metálicos, não metálicos, metálicos orgânicos.
O que é corrosão final? A corrosão, ela é um fenômeno de deterioração e perda de material devido a reações químicas e eletroquímicas com o meio ambiente. Então, é um processo espontâneo que causa alterações nas estruturas.